Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 22 de junho, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Jesus está ensinando a seus discípulos e a todos nós como devemos rezar. Ontem ele nos ensinava que uma oração verdadeira é aquela que brota do coração sincero, seja no íntimo do seu coração, seja em qualquer lugar em que estivermos, Deus sempre estará unido a nós. Hoje Jesus nos ensina que é importante na oração a confiança em Deus. Saber que Deus escuta, que Deus presta atenção em nós, de que Deus nos ama e que não é necessário utilizar muitas palavras, como faziam os pagãos, que gritavam como se Deus fosse surdo. Eles, disse Jesus, pensavam que seriam ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós pensais. Aqui está a fé. É entender que Deus é Pai e que Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe quais são as privações que nós temos, as provações que passamos. Ele cuida de nós e muito antes de pedir, Ele já sabe quais são as verdadeiras necessidades. Muitas vezes aquilo que pedimos nós não recebemos imediatamente ou não recebemos da forma que pedimos porque não pedimos bem, pedimos de forma egoísta. Às vezes pedimos terras, carros, casas, e Deus sabe que aquilo não é essencial para nós no momento. Então Deus vai nos dar aquilo que for urgente, que for essencial. O Senhor cuida de nós e tudo faz com perfeição. Basta confiar e entregar nossa vida nas suas mãos. E por isso Jesus disse: Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus. Jesus começa dizendo que Deus é Pai, um Pai amoroso, e Ele é nosso Pai. Isso significa que nós todos somos irmãos. Todos somos iguais, independentes do país, da língua, da classe, da cor. Todos somos irmãos, todos somos amados por Deus. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso jeito de viver. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedir o pão de cada dia é confiar na providência de Deus. Não ficar acumulando as coisas. O alimento, ele tem data de vencimento. E pedir o pão de cada dia tem três significados. É pedir o pão da nossa mesa, a refeição para o nosso sustento do nosso corpo. É pedir que não falte também a Eucaristia, que nos sustenta na nossa vida, o pão eucarístico que alimenta a nossa fé. E é um pedido vocacional, que não falte sacerdotes para celebrar a Eucaristia. Rezar pela vocação, pelo surgimento de novas vocações, pela fidelidade dos seminaristas. E depois Jesus ainda diz: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia, Senhor. Não para o mês inteiro, não para o ano todo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma mensagem central do Pai Nosso é o perdão. Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos o nosso próximo. Pois se odiamos, se guardamos mágoa, como poderemos pedir a Deus que nos perdoe? Então, o primeiro gesto, o primeiro sinal de que
Nós queremos receber o perdão de Deus, é oferecer o perdão para as pessoas. E assim termina o Pai Nosso dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos a Jesus que nos livre da tentação e do mal, mas é preciso fazer a nossa parte, lutar, dizer não, fugir das ocasiões de pecado. Por isso, Jesus, explicando o Pai Nosso, disse: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ou seja, se queremos receber de Deus o perdão, devemos perdoar quem nos ofendeu. Nosso pecado é imenso, é infinito, e muitas vezes as faltas que as pessoas cometem contra nós são pequenas e são irrelevantes diante do nosso pecado. Perdoemos, pois o perdão traz a paz, o perdão traz a alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.